Olá, nós estamos na Hora do Direito Imobiliário, um canal voltado a falar sobre o direito imobiliário, o mercado imobiliário. Hoje nossa convidada é Mônica Ramires Cury. Ela foi candidata a deputada estadual, atual pré-candidata a vereadora pelo Partido Novo. Mônica é advogada, tem uma história linda para contar. Ela é uma aluna exemplar do Renova BR, a maior escola de políticos do Brasil. E vamos ouvir um pouco da Mônica. Eu quero dizer que eu sou muito grata, Mônica, porque eu estou estudando política também, e o meu canal de abertura para este mundo foi a Mônica. Tá? Então vamos ouvir a Mônica. Mônica, conte a sua história para nós. Luísa, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de saber que você despertou para a política a partir de um convite meu. Então, eu nasci no interior, em Tupã. Meu pai morreu quando eu tinha uns 3 meses de idade. Minha mãe foi se casar novamente quando eu estava com 5, 6 anos, com meu pai do coração, que é um metalúrgico. E aí a gente mudou para São Paulo. A gente morava num bairro muito gostoso, tal, na Zona Norte, mas tivemos sempre assim muitas restrições, né? Uma vida com dificuldade. Quando eu tinha uns 15 anos, meu pai ficou desempregado. E a gente teve que se mudar para um bairro muito violento na periferia de São Paulo, o Jardim Peri, com ruas de terra. A minha rua não tinha asfalto, não tinha sarjeta, não tinha calçada, e eu saía para trabalhar às 6 horas da manhã e muitas vezes tinha cadáver na frente da minha casa, esperando polícia científica, né? Eu voltava para a minha casa à meia-noite e era meio perigoso. E assim, a pobreza que eu tinha antes num bairro razoável, bom, gostoso, foi posta numa nova perspectiva nesse bairro violento. A minha mãe, ao mesmo tempo, falava, olha, quer sair daqui? O único jeito que pobre tem de melhorar de vida é através do estudo. Estuda, que você muda a sua vida. Eu acreditei no que ela me dizia. Sempre procurei estudar bastante. Com 18 anos, eu passei para o concurso do Banespa, que aí me possibilitou pagar computação, inglês, francês, me preparar para o mercado de trabalho. Também passei no vestibular do Mackenzie e aos poucos eu fui mudando, sim, a minha vida. Me formei advogada, me casei, tenho 2 filhos, uma menina de 21 e um menino de 11. E eu andava muito inconformada com as coisas que eu via acontecendo na política. E a gente vê que a gente não tem voz, por mais que hoje em dia a gente tenha um pouquinho no Facebook e tal, a gente não tem voz. E eu tenho 51 anos. Então, assim, eu sou do fruto daquela redemocratização, onde venderam a ideia para a gente, de que indo de 4 em 4 anos e votando, a gente cumpria o nosso dever cívico. Mentiram para a gente assinava uma procuração em branco para eles fazerem o que queriam lá em Brasília. Então, eu comecei a despertar para isso conforme a gente foram escancarando na cara da gente tudo que acontecia lá a partir de 2013, né? Que você acordava de manhã, abria o jornal e falava, meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí você ligava o jornal à noite, nossa, ninguém vai fazer nada com isso tudo que a gente está sabendo que está acontecendo. E aí eu me toquei que não, ninguém vai fazer nada. E o alguém que tem que fazer alguma coisa somos nós. Por isso, eu comecei a participar mais da política. Em 2016, eu quis votar e não me arrepender, porque eu só me arrependia até 2016 de quem eu havia votado. E votei no Partido Novo, que eu conheci em 2016, e comecei a acompanhar o mandato da vereadora que foi eleita, e ela mandava satisfações de tudo. Em 2017, eu achei que era justo que eu me filiasse e pagasse R$29 ao partido, porque, afinal, o Partido Novo não usava dinheiro público para se manter. Então, para manter aquelas ideias, eu achei justo que eu também colaborasse. Em 2018, como eu era afiliada, comecei a receber muitos convites, assim, do partido procurando candidatos. Olha, o Partido Novo faz processo seletivo. Eu falei, nossa, então é verdade isso? Eles fazem processo seletivo. Num primeiro momento, eu só fiquei admirada, mas ao mesmo tempo, como eu disse, sempre muito desconfiada com a política, confiando, mas com o pezinho meio atrás.
E aí, quando veio o último processo seletivo, eu falei, eu vou participar disso, porque se nós, cidadãos comuns, não participarmos, a gente vai manter aquela velha política lá. E eu me inscrevi no processo seletivo, mesmo sendo... O marido, em princípio, foi contra, porque ele falou, Mônica, para você ser candidata, precisa de dinheiro. E eu falei, e a gente não tinha, porque estávamos terminando de construir uma casa, 1/3 meu sogro já tinha pago da casa, né? Eu falei, olha, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, porque minha consciência me manda, e eu vou fazer o melhor que eu puder, com dinheiro, sem dinheiro, do jeito que for. Só que eu entrei no último processo seletivo, Luísa. Então, eu tive 3 meses para sair de uma dona de casa, porque eu havia parado de trabalhar para criar meus filhos, com 400 pessoas no Facebook, que eram só amigos e parentes, para uma candidata. Quando eu recebi a minha aprovação no processo seletivo, falei, tá, e agora? O que faz um candidato? Aí eu fui observar os outros candidatos, ver o que eles faziam, para construir a minha candidatura sozinha. Não tinha assessor, não tinha coordenador, não tinha voluntários, porque eu ainda não conhecia muito bem as pessoas do Partido Novo. Quando eu recebi o meu convite, eu falei, puxa, onde é o diretório? Eu nunca tinha pisado sequer no diretório, não sabia onde era, não tinha camiseta do Novo. Então, assim, realmente foi uma coisa inédita, porém muito transformadora. E eu cavei como mulher o meu espaço dentro do partido, também para me apresentar em várias cidades do estado e consegui ter 8.000 votos. Colaborei para efetivamente eleger os 4 deputados que estão lá, que bem me representam hoje em dia. Então, é uma felicidade para mim, que nunca estava satisfeita com quem eu havia eleito desde sempre. Deixa eu fazer uma parte aqui. Eu sei que você tem uma formação, você começou a estudar muito política, você tem uma formação pela escola Renova BR, que é a maior escola de políticos do Brasil. Na verdade, não é uma formação. Conta pra gente como você está se formando para representar-nos de forma efetiva e de forma, vamos dizer, com conhecimento, né? A gente precisa de gente que esteja preparada. Como você se preparou, Mônica? Então, como eu te disse, né, naquela primeira oportunidade de 2018, eu fui muito na revolta e na indignação. Aquela coisa, você sai do sofá, né, da reclamação sentadinha no sofá e parte para a ação. Foi essa o meu impulso em 2018. Quando eu vi que eu tive 8.000 votos, praticamente sem dinheiro nenhum, eu comecei campanha 45 dias antes da eleição com R$2.000 na conta. Então, assim, consegui 8.000 votos, que foi muito significativo para a gente eleger os nossos deputados. Eu vi que eu precisava me preparar para fazer políticas públicas, né? Baseado, como diz no Renova BR, em evidências. E eu tomei conhecimento desse curso. É um curso, o Renova BR é uma escola de formação política, de políticas públicas, e eu me inscrevi, que eles abriram a turma de 2019. Eles haviam formado uma turma em 2018, conseguiram eleger, assim, vários representantes de vários partidos. O Renova BR, ele não importa se você é do PT ou do PSDB. Ele quer lideranças éticas que queiram o bem do Brasil, que pensem no cidadão e não no seu projeto de poder. Não importa qual é o viés ideológico do aluno. Então, eles vão dar as mesmas informações de políticas públicas que necessitam ser feitas, não importa qual é o seu viés ideológico. E eu fiz o processo seletivo, então também um outro processo seletivo parecido com o do Partido Novo, onde 31.000 pessoas se inscreveram em 2019 para fazer. Tinha 1.500 vagas. E eu passei no processo seletivo e fui chamada para fazer esse curso, junto com mais 1.500 pessoas no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. E desses 1.500, 1.170 se formaram. Foi uma formatura linda na Sala São Paulo, muito bacana. E em 2020, eles convidaram, né, os 600 melhores dos 1.100 que se formaram em 2019 para fazer o curso avançado preparatório para o Legislativo
de 2020. Então, para preparar melhor ainda aqueles que já queriam se colocar à disposição, né, da sociedade para disputar a eleição agora de 2020. Eles escolheram 100 ex-alunos, né, 100 alunos formados para o executivo e 500 para o legislativo do Brasil inteiro. E eu fui uma delas. E, assim, é muito bacana. Eles ensinam a gente a mobilizar, a engajar pessoas, a fazer políticas baseadas em evidências e não em achismos. Que se a gente tivesse mais pessoas formadas pelo Renova BR numa situação como a gente acabou de passar da pandemia, a gente teria saído muito melhor. Eu tive a oportunidade de fazer o curso agora do Renova BR, realmente eles são apartidários, o que interessa realmente é a formação do indivíduo para poder oferecer à sociedade as melhores soluções, né? Normalmente, é o que a Mônica falou, são pessoas éticas que querem realmente pessoas comuns, né? Então, a Mônica, como se vê, pelo que ela disse, ela se preparou muito bem para estar como pré-candidata do Partido Novo. Tá? Aqui nós teremos outros candidatos, pré-candidatos. Nós vamos ouvir também que, assim como a Mônica, também são preparados. Agora, Mônica, voltando a falar do direito imobiliário, do mercado imobiliário, que é o nosso foco aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que é assim. Eu gostaria de saber como você enxerga o mercado imobiliário da cidade de São Paulo e como ele pode ajudar na recuperação mais rápida da economia dos paulistas. Lembrando que o mercado imobiliário ele é mola propulsora da economia. Já deu vários exemplos, só para vocês terem conhecimento, em junho, um comparativo com o mesmo mês do ano anterior, de 2019, nós tivemos em financiamentos, ou seja, negócios imobiliários, mais de 11 bilhões. Então, é um mercado extremamente forte para o Brasil, logicamente, para a cidade de São Paulo, que é a maior, talvez, a cidade mais forte financeiramente, economicamente do Brasil. Mônica, você como vereadora, como você enxerga o mercado imobiliário na atual situação? Eu entendo que, em um primeiro momento, o mercado imobiliário sofreu muito, né, o impacto da pandemia, porque muitas pessoas foram trabalhar remoto em casa e muitos não vão voltar para as empresas. As empresas viram que elas podiam enxugar, né, o gasto delas com imóveis nesse sentido. Mas eu acho que a demanda agora que foi represada nesse tempo vai dar uma retomada rápida, porque as taxas de juros estão muito, muito baixas. Então, muitas pessoas que estavam investindo em mercado financeiro, elas vão procurar opções de investimento mais seguras, né? E rentáveis do que deixar o dinheiro no banco que está praticamente rendendo nada. Então, eu já vi que começou a vender muito, principalmente imóveis pequenos. As pessoas viram que com a taxa de juros mais baixa, o que elas pagavam em aluguel, elas podem comprar um imóvel. Então, eu acho que isso vai ser muito bom para o mercado de imóveis e isso vai ajudar muito, sim, tanto na moradia, né, dar mais acesso na moradia própria para o cidadão, quanto para a retomada da economia como um todo. Tá ótimo, realmente o mercado imobiliário ele tem essa força toda. Mônica, nós estamos em plena pandemia ainda, né? É uma coisa nova, é uma nova realidade, né? Essa nova forma de viver. E a pergunta que eu quero saber agora, sem qualquer pré-julgamento, mas como cidadã, como paulista, eu quero ouvir a sua opinião, né? O prefeito Covas, em entrevista de 7 de abril, disse ser contra a lei que propõe um plano econômico para o combate ao coronavírus, que inclui a isenção do IPTU, que é Imposto Territorial Urbano. Lembrando que a pandemia fez com que inúmeros estabelecimentos ficassem fechados, inúmeras pessoas perdessem seus empregos, inúmeras empresas fechassem
outras tantas reduziram seus ganhos de forma expressiva. Você concorda com o prefeito que disse que prorrogar o pagamento do IPTU significa beneficiar classe A e B em detrimento da classe D e E? Aguardo. Não, eu acho absolutamente injusto isso que o prefeito está pontuando aí, né? A prefeitura deveria fazer, sim, um plano de incentivo de retomada, né? Até agora, todo mundo deu a sua parcela de prejuízo nessa pandemia. Como você disse, muitas pessoas, muitos faliram, devolveram os imóveis que estavam alugados, né? As pessoas que tinham aqueles imóveis perderam a sua renda, mas elas têm que pagar o IPTU. E o IPTU, ninguém se nega a pagar o IPTU, mas o IPTU deveria ser um imposto mais justo. Por quê? Porque falta até transparência. Normalmente a gente não sabe nem o que eles vão cobrar da gente. Eles não avisam com antecedência, né? Você tem cada vez mais uma discrepância entre o valor do imóvel, daquele que você paga no imposto de renda, daquele que o valor venal, né? Daquele que você tem para base de cálculo do IPTU, e você simplesmente não sabe onde que eles vão arranjar o índice que eles vão aplicar para a cobrança do IPTU. Então, eles sempre estão usando 2 pesos e 2 medidas. Ultimamente, com essa nova decisão do valor venal do imóvel, a gente acaba pagando mais imposto de renda, né? Porque vai dar mais lucro na venda do imóvel, você vai pagar mais imposto de renda. Nós vamos falar sobre isso. E vamos também pagar mais IPTU. Exatamente. E agora, qual foi a contribuição da prefeitura para aliviar os problemas de todos? Nenhuma. Os impostos que ela poderia aliviar para o cidadão, ela não aliviou, ela não fez nenhum plano. E enquanto que, pelo menos do governo federal, nós recebemos, né, todo um plano de ajuda. E a prefeitura ficou lá quietinha, sem fazer nada. Então, eu acho que é muito injusto o que ele está dizendo. A prefeitura também tem que dar a sua parcela de contribuição na retomada e ajudar, né, a cidade. Eu acho que ele está pensando só na arrecadação dele. Perfeito, porque, inclusive, seria suspenso o IPTU por 90 dias ou pelo período que duraria a calamidade. Uhum. E também a inscrição no CADIM, que é a dívida ativa municipal, de débitos municipais. Então, vamos aguardar para ver se alguma coisa, algum movimento da sociedade acontece, inclusive nesse sentido, para cobrar isso, porque, afinal de contas, hoje, a realidade, é claro que nós todos acreditamos em seguir em frente, acreditamos que tudo vai passar, mas a gente tem que saber enxergar a realidade. Hoje, muitos estabelecimentos, restaurantes ficaram fechados. Agora estão podendo abrir, por exemplo, vou dar restaurantes e escritórios. Então, me parece que houve uma redução. Para aqueles que não fecharam as portas, houve uma redução grande de custos. Então, é o que você falou, todos nós estamos no mesmo barco, espera-se que estamos. Essa visão precisa imperar. Então, São Paulo precisa que os representantes que lá estão enxerguem essa realidade. Agora, Mônica, vamos falar de IPTU, né? Em 2019, a gente vai depois falar de TBI, esse programa, vamos falar de alguns outros assuntos, seria muito amplo, então vou definir algumas perguntas das que a gente recebeu. Em 2019, o IPTU de São Paulo aumentou 3,5%, né? O valor venal, os imóveis, eles foram revalorizados. Aí o que aconteceu? Aqueles que eram isentos, que é uma faixa até 160 mil reais, deixaram de ser isentos. Aqueles que pagavam menos, que era uma faixa até 320 mil reais, também deixaram, muitos deixaram. E muitos contribuintes reclamam que o aumento chegou a ser até de 50%. E aí, a gente faz a seguinte analogia, tá? Então, hoje nós temos a seguinte realidade. Nós aumentamos para a cobrança de IPTU, é possível você
atualizar o valor venal. Então, enquanto contribuintes atualiza o valor venal, a gente vai pagar mais ITBU. Por outro lado, no imposto de renda, eu não posso atualizar o valor venal. E aí, quando eu vendo meu imóvel, eu vou ser obrigado a pagar aquele custo de capital, né? O ganho de capital maior. Então, me parece que se são tributos, que são tributos de contribuinte, pelo menos deveria haver perante o poder público, a noção de que precisa ter um fundamento igual para ambos. Se eu vou ser cobrada mais como contribuinte municipal de um imposto de IPTU, porque o meu valor venal está sendo atualizado, eu tenho que também, como contribuinte, poder atualizar o meu imposto, o meu valor venal na minha declaração de imposto de renda. Como você vê isso? Eu aguardo a sua posição. Exatamente, é aquilo que eu te falei, são 2 pesos e 2 medidas. E assim, os sistemas, eles não se falam. E a própria prefeitura não responde a esses questionamentos, né? E você acaba pagando mais, tanto o imposto de renda, que é federal, quanto o IPTU, que é municipal. Eu acho que, assim, a Câmara de Vereadores, ela precisa trabalhar mudanças na lei do IPTU. Para quê? Para que ele seja justo com todos os contribuintes. Ninguém está dizendo que não vai pagar, mas o IPTU ele tem que ser justo e não confiscatório. A situação está levando pessoas a perderem seus imóveis por causa de IPTU, por causa da dívida ativa. Você não pagou seu IPTU, vai chegar um ponto em que eles vão confiscar o seu imóvel para pagar a dívida. E assim, o cidadão não quer que aconteça isso, ele quer pagar, mas tem que ser algo justo. Tem prédios, assim, Luísa, é impressionante, eu já participei de alguns movimentos com relação ao IPTU, tem pessoas no mesmo edifício, com apartamentos da mesma metragem, que recebem aumentos diferentes no seu IPTU. Então, qual é a base de cálculo? Qual é? Por onde que eles fazem a porcentagem que vão cobrar da gente? É aquela coisa, que ele não quer perder receita, falar que só vai beneficiar a classe A e B, como você mesma disse, eles acabaram de tirar a isenção de uma porção de pessoas que são classe C, D, entendeu? Quando eles fazem esse reajuste bem injusto. Então, eles estão também prejudicando. Eu acho que ele está procurando fazer um jogo com essa luta de classes para justificar a inércia da prefeitura com essas leis do IPTU, você entendeu? Então, ele não faz uma coisa justa. E acho que é uma coisa que a Câmara, como é um imposto municipal, a Câmara tem que agir para regularizar isso e o cidadão saber de antemão quanto que vai ser o seu reajuste, quanto que ele vai pagar, e não em cima da hora como todo ano que fica todo mundo, você só sabe quanto você vai pagar na hora que você recebe seu carnê. Tarde demais. E aí o que acontece é que muitas pessoas recorrem ao judiciário, aí não conseguem resolver administrativamente, né? Porque tem o caminho administrativo, muitas não resolvem, recorrem a advogados. E eu só queria pontuar uma situação aqui, que é a seguinte: numa pandemia, e você não pode dizer que, se você isentar aquele cidadão que dá um emprego, né, o empresário, que você vai estar beneficiando o empresário. Nada disso. Você vai estar beneficiando todo mundo que depende desse toda empresário. A cadeia. Então, assim... Quem emprega é o empresário. Exatamente. Essa visão tem que ser muito declarada publicamente por todos, né? A gente tem que ter a exata visão. Nós somos uma cadeia, existem os empresários, tem que ter empreendedores, para que as coisas andem e caminhem. Então, a gente não pode jogar todo o peso para os empreendedores, nem todo o peso para o funcionário. Tem que ser, essa isenção, na verdade, beneficiaria a todos, mas esse é o ponto de vista, gostei do seu ponto de vista, parece com o meu, mas respeito quem pensa o contrário, tá? Agora, vamos para a próxima pergunta, que, na verdade, eu queria saber, é uma pergunta de TBI, tá? E TBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Nós temos uma situação atípica na cidade de São Paulo, e em alguns outros municípios que eu conversei com algumas pessoas, e essa é a realidade em alguns municípios. O que acontece? O ITBI, ele é um imposto de transmissão de bens imóveis. Então, o fato gerador do ITBI
é a transmissão da propriedade. No direito registral, a transmissão da propriedade só ocorre quando, após você fazer a sua escritura no cartório de notas, você pega essa escritura e leva no cartório de registro de imóveis. Ou seja, na hora do registro no cartório de registro de imóveis, ocorre essa transmissão. Então, o fato gerador é exatamente neste momento. Nós estamos tendo problemas na cidade de São Paulo, inclusive o escritório faz vários mandatos de segurança. Eu acabei fazendo um abaixo-assinado, pretendo ir conversar na prefeitura para que seja aplicada a lei do fato gerador. O fato gerador não se pode cobrar o imposto antes. Básico, né? Exatamente, porque senão a pessoa acaba... O que acontece? As pessoas que nos procuram, por exemplo, quando regularizam imóveis que não estavam regularizados e elas precisavam da escritura, entraram todo num processo judicial por N motivos, transita em julgado, até a gente começar a executar isso para ter um documento hábil para levar no cartório de registro de imóveis, para fazer o registro, para a prefeitura, transitou em julgado, já começa a cobrar juros e multas. Só que a pessoa não registrou ainda, ou seja, o fato gerador não nasceu. Não aconteceu. Como você, como futura candidata pré-vereadora, você já é candidata pré-vereadora? Eu sou pré-candidata a vereadora. Você, como pré-candidata a vereadora, enxerga a situação, ou seja, a lei não está sendo aplicada. E os contribuintes estão tendo que exigir, via mandato de segurança, porque administrativamente eles não resolvem, a aplicação da lei. Ou seja, aquele órgão, que era o poder público, que deveria estar defendendo a lei, não está fazendo. Quem está fazendo, exigindo o cumprimento, é o contribuinte. Como mudar essa situação para que as pessoas não precisem mais gastar dinheiro com advogados numa questão tão básica? Então, isso aí já está até pacificado, isso é básico, né? A lei do fato gerador e tudo mais. No caso, é um absurdo que isso aconteça, porque o contribuinte acaba de novo, é como no IPTU, acaba pagando duas vezes. Duas vezes. Por quê? Porque aquele contribuinte que sabe que tem essa questão, ele vai ter que pagar um advogado, como você falou, que entrou em contato com você. Para quê? Para que não pague essa multa, esses juros tal, do ITBI. Mas ele sabe, então ele vai pagar você, ele vai gastar menos do que ele pagaria de ITBI. Aquele que não sabe, vai pagar. E a maioria das pessoas não sabe. Então, assim, é sempre contra o contribuinte, contra o cidadão, as coisas. Então, assim, eu pretendo fazer uma plataforma. Essa plataforma é justamente para pegar situações assim, que o cidadão traga para a gente as situações em que a lei está injusta, ou a lei precisa ser alterada, ou a lei precisa ser revogada. Existem muitas leis, inclusive, que estão assim fora do tempo, que já passaram, mas que estão vigentes, e as pessoas não sabem. E tem toda uma indústria da multa também, que vai por trás disso. Né? Você acha que você está totalmente legal, certinho no seu negócio, de repente aparece um fiscal que vai trazer uma lei de 1900 e bolinha, que você nem sabia que existia. Então, isso sempre acaba prejudicando o empreendedor, o cidadão. Então, numa plataforma como essa, a gente quer trazer o cidadão para dizer o que está te atrapalhando na sua vida, no seu negócio, o que é injusto, para a gente tentar ou alterar ou revogar, fazer uma nova lei. Nesse caso aí, seria justamente colocar isso escrito lá na lei do TBI, né? Direitinho e tal, tá faltando. Seria o cumprimento claro, da lei. Você entendeu? Então a gente tem que fazer a coisa clara, certa. E quando isso não está claro e certo, quem paga é o cidadão. Então a gente quer buscar que o cidadão traga essas informações para a gente. Muito importante. Eu gostei muito dessa plataforma, realmente ouvindo, né? Os eleitores, ouvindo o cidadão, você tem como oferecer, isso inclusive o Renova BR deixa bem claro, você nada mais é do que uma pessoa que veio servir aquela população, né? E da melhor forma a pessoa possível. Que entra
Pessoa que entra para a política sem pensar que ela está ali para fazer o melhor possível para o outro, ela está entrando pelo motivo errado. Então, você entra na política para servir, não ser servido, né? Exatamente. Mônica, esse tema, como eu disse, é bem amplo, mas agora uma última pergunta antes das considerações finais. Nós sabemos, né, que São Paulo tem uma grande carência de moradia. Por isso também que o mercado nós temos o Sistema Financeiro de Habitação, que é o SFH, nós temos o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, para fomentar realmente a habitação em todo o país, e em São Paulo não seria diferente, né? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: São Paulo, com esse grande problema de moradia, na sua opinião, a regularização passa por que caminho, né? Como a gente vai criar moradias e ter uma mobilidade, né? E infraestrutura para essas moradias, para que as pessoas tenham essa acessibilidade também nas moradias, né? Como você vê isso? É fundamental. Então, é bem como você pontuou. O problema da moradia, ele está também muito ligado com o problema da mobilidade, né? As pessoas perdem muito tempo no trânsito, tempo de vida, para sair das suas casas e irem trabalhar. Você tem uma ideia, só para a Zona Leste, todos os dias se movimentam 3 milhões de pessoas entre as cidades ali vizinhas para São Paulo. É um Uruguai inteirinho que se move para dentro de São Paulo e volta todo dia. Todo dia um uruguai vem para São Paulo e volta de São Paulo. Assim, isso acontece entre os paulistanos também, de quem mora na Zona Sul e trabalha no centro, no extremo da Zona Norte também. Já existem muitas iniciativas de adensamento do centro. Por quê? Porque o centro, ele tem toda a estrutura pública que as pessoas precisam. E ainda em São Paulo ainda tem muita aquela coisa, a pessoa precisa de um médico, ela fala, eu vou lá na cidade. Lá na cidade é o centro da cidade, porque muitas vezes os bairros mais periféricos, eles não têm toda a estrutura necessária para os cidadãos. Então, já existe também, tipo, aquelas PPPs, que fizeram uns prédios lá na praça, perto da Praça Júlio Prestes, onde eles fizeram prédios novos, sem garagem. Qual é a ideia na hora que eles fizeram aqueles prédios? É trazer pessoas que já trabalham no centro para morarem no centro. Isso você também resolve problema de segurança, porque o centro da cidade ele acabou virando um lugar totalmente vazio fora do horário comercial, e isso traz todo aquele problema de violência, de drogas e tudo mais. Então, a gente precisa adensar mais o centro e também nas periferias criar mais equipamentos públicos e levar negócios para a periferia. Então, que as pessoas possam ter incentivos, às vezes até com pequenos empréstimos para pequenos negócios na periferia, onde a pessoa que mora ali, ela possa trabalhar ali. Isso dá qualidade de vida, dá produtividade e melhora a cidade como um todo. Sem falar na regularização também de imóveis ilegais que acabam não recebendo saneamento básico, que é básico, mas que mesmo na cidade mais rica da América do Sul, muita gente não tem. E vocês têm sabe o que está falando, porque afinal de contas você veio, né, de uma região, mas você morou em uma região onde não tinha nada disso na sua adolescência, né? Então você sabe a importância que é criar, né, nesses locais mais afastados toda uma infraestrutura e talvez mesmo, como você falou, propor agora revitalizar o centro, colocando o centro como um polo, né, de moradia e habitação. Até porque existem muitos imóveis no centro abandonados, né? Então, talvez que podem ser reajustados. Que podem ser, é o que você falou. Então, a ideia sua realmente... remodelados e tudo para moradia. E você enxerga, Mônica, ser possível fazer isso em São Paulo através de leis? Você acha que isso é possível? Porque agora em 2021, por exemplo, nós vamos rediscutir o plano diretor.
da cidade. O plano diretor é justamente aquelas leis que regem, onde é que pode construir, onde é que não pode. E quando ele foi feito, a ideia que se tinha de cidade era uma cidade espraiada, né? Onde você vai fazer as coabs lá longe. Aí você faz a coab lá longe, mas a pessoa trabalha no centro. Demora 2 horas para chegar. Então, assim, a gente vai ter que corrigir muitas coisas que se mostraram equivocadas. É bom ter o plano diretor, a gente tem um plano diretor, que, né, quando se fazia cidades antigamente, não se faziam planos diretores. Agora, a gente tem, só que a gente tem que ir adaptando conforme a vida vai mudando também. E essa adaptação vai ser feita em 2021. Prestem muita atenção em 2021, porque nós vamos ter que refazer isso, e isso é muito importante para a nossa cidade. E eu pontuo uma coisa, esse novo plano diretor, ele vai ter uma visão nova, porque essa pandemia deixou muito claro que se você tem o seu trabalho, a sua moradia perto, economicamente, para a cidade, não é só bom para a pessoa que está fazendo isso, é bom para a cidade. É bom para a cidade, porque aí as pessoas vão estar trabalhando, porque algumas atividades, infelizmente, não podem ser home office, né? Não, por mais que a gente queira... É toda uma readaptação que está acontecendo então, nas profissões, né? O plano diretor, ele vai vislumbrar isso, ou seja, vai ser fundamental, porque, como eu friso sempre, o mercado imobiliário é a mola propulsora de crescimento do país, do nosso país, de qualquer país, e é óbvio da nossa cidade. Então, e vocês que são do mercado imobiliário têm que tomar muita atenção em 2021, justamente por causa disso, porque é lá que vão dizer tudo o que o mercado imobiliário vai poder fazer ou não. Então, vamos prestar muita atenção e eleger bons representantes que pensem como o mercado imobiliário tem que agir para ficar melhor ainda. Pensem que o mercado imobiliário é a mola propulsora mesmo, e pensem em desenvolver o mercado imobiliário e não estancar o mercado imobiliário, né? Mônica, eu gostaria agora que você fizesse as suas considerações finais. Eu já quero agradecer muito, porque esse bate-papo foi muito gostoso. A gente teria muito mais tempo para falar, porque você é uma pessoa que faz visitas nas comunidades, sabe o que acontece nas comunidades, as necessidades na área imobiliária, porque eu acredito também em regularizações de imóveis nas comunidades, porque isso vai valorizar o imóvel, vai gerar ganhos para a prefeitura também, ganhos para os moradores, saneamento, água. Isso depois, talvez, para uma próxima conversa, a gente foque nisso. Tá? Agora, eu queria as últimas considerações suas, desde já agradecendo a você, agradecendo a quem está vendo a gente, porque aqui, neste espaço, nós vamos falar sempre sobre o mercado imobiliário com enfoque nas leis, porque as leis é o que rege uma sociedade, a sociedade ela se estabiliza em leis, então, obviamente, que o mercado imobiliário precisa ter leis, né? Como já tem bastante, mas a gente vai falar, sempre ter este enfoque aqui, tá? Agradeço muito, Mônica, por favor, considerações finais. Fique à vontade para falar o que você quiser. Agora não é só sobre mercado imobiliário, fala o que quiser. Obrigada. Não, eu agradeço muito o seu convite, adorei o nosso bate-papo, fluiu super bem, muito gostoso, e eu fico, de novo, muito feliz de saber que você está participando mais da política, que você está gostando, né, de ser a mudança que a cidade precisa. Nós precisamos entender que nós somos a mudança que a nossa cidade precisa, a gente precisa participar. Então, a reclamação ela deve vir na mesma proporção da participação. Quero chamar todo mundo, inclusive as mulheres, olha, vocês podem se ver bem representadas em mim, e na Luísa, para ver que vocês também têm espaço na política, no mercado imobiliário, no direito, né? Também, a gente no direito, e venham participar e vamos mudar a nossa cidade. Mônica, deixa os seus canais para as pessoas que quiserem te seguir, fala do seu programa, que eu sei que você tem um programa muito legal de entrevistas, enfim, deixa esse recadinho para o pessoal. Ah, tá bom. É Mônica Ramírez, com S,
Cury com Y, C-U-R-Y. Mônica Ramírez Cury no Facebook, no Instagram. No YouTube eu tenho esse canal também de entrevistas, onde eu já entrevistei o pessoal de restaurante, de educação, assim, vários assuntos que são de interesse da nossa cidade, da nossa vida, do dia a dia. É toda quinta-feira, às 6h30, no meu canal do YouTube, que é Mônica Ramírez Cury Novo. É tudo junto, tá bom? Eu espero vocês lá. Entrem no meu Facebook, no meu YouTube e a gente conversa de novo. Muito obrigada, então, a todos. Um especial agradecimento à Mônica. E é aquilo, né? Vamos conhecer. Informação salva vidas, informação muda o destino das pessoas, conhecimento também, veja a história da Mônica e de tantos, da minha e tantas outras pessoas. Então, esperamos você aqui sempre no A Hora do Direito Imobiliário para tratar de assuntos diretamente ligados ao mercado imobiliário. Obrigada, Mônica, novamente. Obrigada a vocês. E até a próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Luísa. Obrigada, Mônica.